Olá, hoje eu quero falar com você sobre curando a cegueira. Vou trazer alguns princípios para você que eu creio que transformará e abençoará a sua vida. Hebreus 11, capítulo 1, verso de número 1 diz: A fé é o firme fundamento das coisas que não se veem, mas é a certeza daquilo que nós esperamos. Provavelmente você já se deparou com essa palavra. Sabe, eu quero trazer alguns ensinamentos para nós nesses minutinhos. Eu tenho certeza que você vai ser enriquecido e você vai ser abençoado. Provavelmente você está passando por alguma situação onde você está sendo confrontado na questão da sua fé. Ter fé não é simplesmente um ato de falar eu creio ou não creio. O próprio texto diz que a fé é a certeza daquilo que nós não vemos, é a convicção daquilo que nós esperamos, mesmo sem ver. Com isso, eu queria trazer uma lição para você em cima de um texto de um profeta de Deus, chamado Isaías. Isaías capítulo 5, no final do texto de Isaías, de capítulo 5, se você for olhar, Isaías, na verdade, ele é um profeta, ele está trazendo a palavra, anunciando a palavra para o povo que se diz ser povo de Deus. E ele chega a dar um exemplo, a maneira que ele enxerga o povo de Deus. Ele diz o seguinte: a terra está toda em trevas. Era essa a visão, o quadro que o profeta Isaías enxergava a terra. Se nós trouxermos isso para os dias de hoje, ou talvez por um quadro pessoal de alguém que está passando por uma situação difícil, talvez você está vivendo assim e você fala: é assim que está a minha vida, pastor Renato. A minha vida está como um lugar cheio de trevas. Talvez você está passando problema na sua vida emocional, pessoal, profissional, espiritual. Talvez você está em depressão, eu não sei o quadro que você está vivendo. Mas Isaías, sendo um profeta, ele não estava falando especificamente dele naquele momento, ele falava de um quadro em que ele enxergava, era assim como ele estava enxergando a nação, o estado do povo. Mas o que me chama a atenção, amados, é que no capítulo 6, um capítulo muito conhecido de Isaías, ele diz o seguinte, no capítulo 6, Isaías diz assim: no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado num alto e sublime trono. E então Isaías ele tem uma experiência com Deus no capítulo 6. E a partir daí ele começa a narrar essa experiência que ele tem com Deus, a maneira que ele enxergou Deus. Ele viu Deus no alto e sublime trono, ele viu as vestes do Senhor tomando aquele lugar. Mas o que eu quero enfatizar aqui, chamar a tua atenção, a minha atenção, para uma revelação da palavra, é que no capítulo do 5 para o 6, Isaías ele faz uma menção que chega a ser contrastante com aquilo que ele acabara de fazer no capítulo 5. Ele diz o seguinte: toda a terra está cheia da sua glória. Não é interessante isso? No capítulo 5 ele enxerga a terra como um lugar de trevas, tenebroso, de muitos problemas. Talvez é exatamente assim que você tem visto, talvez é assim que você tem passado. E provavelmente, se você, na sua ótica, dentro desse ponto de vista humano, não é mentira, é uma verdade. É isso que às vezes a gente não compreende, a gente toma uma verdade para a gente, que nós estamos enxergando, e a gente fala: não, mas isso é verdade, ninguém pode se opor a isso. Muito provavelmente o que Isaías estava dizendo no capítulo 5 era uma verdade. Mas no capítulo 6, quando ele se encontra, se eu posso assim usar essa expressão, ele se encontra com Deus, ele tem uma experiência profunda com Deus. Ele, além de narrar a maneira com que ele via Deus, com que ele enxergava Deus, ele agora narra a visão que ele enxerga da terra. Ele diz: a terra está cheia de toda a tua glória. Sabe, com isso, amados, nós podemos tirar muitas lições. E é esse princípio que eu quero deixar para o teu coração. Eu vou trazer outro texto aqui também já para trazer essa base, isso que vai nos edificar, e eu creio que vai edificar você que está me vendo aí, é que na maioria das vezes a maneira com que nós nos enxergamos tem tudo a ver com a nosso relacionamento com Deus. Sabe, às vezes as pessoas confundem relacionamento com Deus por pedir misericórdia a Deus. Talvez você está falando: não, mas pastor, eu tenho pedido misericórdia para Deus, eu tenho pedido para Deus me ajudar, eu tenho pedido para Deus fazer um milagre na minha vida. Tudo bem, eu não estou dizendo que está errado fazer isso. Mas sabe, Deus é um Deus de relacionamento. O desejo de Deus é que a gente tenha uma experiência com Ele, que a gente se envolva com Ele como um filho, se relaciona com o Pai. Talvez, provavelmente, você não tenha esse entendimento. Pode ser que alguém está aí me vendo e fala: pastor, mas o meu pai, ele foi a pior pessoa para a minha vida. Então talvez você não tenha muita referência.
Mas um pai que de fato ama, ele se importa e ele tem desejo de abençoar as pessoas. Então, queridos, voltando aqui para o entendimento de Isaías, você percebe que agora que Isaías ele tem uma experiência poderosa com Deus, essa experiência é tão profunda que ela muda a maneira com que Isaías enxerga. Ele mexe diretamente na visão de Isaías. Isaías que enxergava uma terra em trevas, agora ele enxerga uma terra cheia da glória de Deus. Você poderia usar aqui e falar, esse cara é um mentiroso, mas não é mentira. É exatamente isso que eu quero dizer, me propor. Talvez isso que você está passando, se você falar, a terra está cheia de trevas, o que eu estou passando está muito difícil. É verdade, é a maneira com que eu enxergo as coisas. Mas se nós nos recorrermos a Deus, se nós buscarmos em Deus, toda a nossa visão vai mudar. Você quer ver um outro exemplo bíblico? Existem vários exemplos bíblicos que nos ensinam e nos mostram isso. Eu lembro do profeta quando ele vai com Geazi, o seu servo, e ele que está fugindo de um rei, porque o rei queria matar esse profeta, e o profeta simplesmente, Deus revela todas as coisas para ele, todas as vezes que o rei tenta atingir eles, o Senhor revela e eles conseguem fugir. E o rei estava furioso, e dessa vez o rei cria uma estratégia, descobre onde está o profeta e vai até aquela cidade, cercando ele na parte da noite. E aquele que servia o profeta, estava junto com o profeta, ele simplesmente fica sabendo dessa notícia e ele consegue enxergar, ele vê os inimigos rodeando e ele se vê sem saída. Ele enxerga uma situação desesperadora, ele começa a entrar em desespero e ele fica angustiado. E o texto mostra que o menino, né, chamando o moço, ele fica angustiado. Até o ponto de que o profeta entende que esse jovem, ele estava olhando, ele viu de fato, havia uma realidade, ele contemplou os inimigos cercando ele, só estava ele e o profeta e muitos inimigos o cercavam. Era uma verdade? Era uma verdade, mas de repente o profeta diz assim, a Bíblia diz que o profeta ora ao Senhor e clama a Deus pedindo para que Deus abrisse os olhos daquele jovem. Então ele faz essa oração e aquele jovem abre os olhos e ele começa a enxergar de uma maneira nova. A partir do momento quando ele abre os olhos espirituais, ele enxerga um exército de Deus com cavalos cercando uma quantidade muito maior do que eram os seus inimigos. E ele diz o seguinte, maior são os que estão conosco do que aquele que tenta nos, afetar, tentam nos destruir. E assim mostra as Escrituras, amados. Por que eu fiz questão de abrir com o texto de Hebreus 11? Porque Hebreus 11 é a base principal para aquele que diz que crê em Jesus. A fé é o firme fundamento das coisas que não se veem. Talvez você está passando uma situação que você não está enxergando. Ou pelo contrário, você está enxergando, mas com os olhos naturais. Enxergando com os mesmos olhos que Isaías contemplou uma terra em trevas. Contemplando com os mesmos olhos que o menino, o auxiliar do profeta, enxergou que maior eram os inimigos. Até a hora então que mudou totalmente, quando então ele começa a enxergar com a visão de Deus. Da mesma forma, Isaías. Assim é eu e você, amados. A questão não tem nada a ver, se você olha para a minha vida, para a sua vida, que está me vendo aqui agora, a questão não é conosco, não é uma questão, o problema não é nosso. De fato, muitas vezes nós estamos enxergando aquilo e aquilo é uma verdade absoluta para o nosso coração. Mas o que tem que ficar claro para nós é que nós precisamos de uma revelação de Deus. Nós precisamos que Deus nos dê uma visão dele, uma visão curadora, semelhante ao que aconteceu com Isaías. Você que está passando essa situação aí, provavelmente dentro da sua realidade isso é um fato, isso para você é absoluto. Mas assim como era absoluto para os outros, segundo as Escrituras nos mostram. Eu torno a dizer, a base do cristianismo é a fé, é a certeza do que nós esperamos, independente de vermos ou não. Eu não sei se você está esperando algo relacionado à sua vida profissional, não sei se você está esperando algo relacionado à sua vida emocional, ou relacionado à sua vida física, talvez à sua saúde, ou talvez ao seu ministério, eu não sei. Mas eu tenho uma palavra para o teu coração. Essa palavra não é à toa que você está assistindo. O Espírito Santo, ele tem algo para a tua vida aí. Você que me enxerga aí. Talvez você está me enxergando com os olhos físicos. E eu vou fazer uma oração, daqui a pouquinho, para que o Espírito Santo possa abrir os nossos olhos. Para que o Espírito Santo faça assim como fez com Isaías.
para que o Espírito Santo faça assim como ele fez com Geazi, que o Espírito Santo possa abrir os nossos olhos, deixarmos de enxergar com os olhos carnais e passarmos a enxergar com os olhos de Deus. E você vai ver, eu creio que o Espírito Santo ele vai visitar você e onde você estiver. Não sei onde você está, mas o Espírito Santo sabe. E se você receber isso no teu coração, em fé, a palavra do Senhor diz que os sinais, eles seguirão os que creem. Então, se você tomar posse dessa palavra, se você receber essa palavra, eu creio poderosamente que o Senhor vai abrir os teus olhos, Ele vai curar essa cegueira espiritual e Ele vai dar uma visão nova, uma visão poderosa. Existe um poder na visão de Deus. Ela muda a maneira com que nós reagimos. Porque acontece, queridos, quando eu enxergo algo, eu reajo em cima disso. Existe um teste que é feito com as pessoas, onde coloca-se a pessoa em cima de um banquinho e de repente coloca... Tem todo um projeto onde essas paredes movimentam e elas têm umas listras. Se a todas as pessoas que estão olhando para frente, mesmo não olhando para a parede, quando essas paredes movimentam, essas pessoas caem no chão. Todo mundo, pode ser qualquer pessoa. Por quê? Porque o nosso cérebro, ele tem a sensação de que está movendo o lugar, então a pessoa, naturalmente, ela quer se equilibrar e ela cai daquele banquinho. Por que eu estou falando isso? Ainda que não esteja movendo nada, você esteja firmemente estabelecido, mas a sua visão, ela dá essa sensação, essa falsa impressão de movimento, te trazendo insegurança, ao ponto de você cair do lugar onde você estava fixado. É assim que acontece no mundo espiritual. Às vezes nós enxergamos algo que mexe diretamente na nossa estrutura. Muda a nossa maneira de ver. Você que está aí, talvez é um homem de Deus, uma mulher de Deus, mas o inimigo tem permitido, você está permitido, não é o inimigo na verdade, é nós que permitimos essa mentira de maneira carnal, ela vem diante dos nossos olhos e a gente acredita nisso e a gente esquece da palavra de Deus que diz que o justo viverá pela fé. O justo vive por aquilo que ele crê, pelo poder da palavra. É a palavra que é a nossa garantia. É a palavra que é a tua garantia. É o que a palavra diz a respeito de você. É o que a palavra diz a respeito de mim. É o que a palavra diz a respeito de nós. É isso que nós temos que acreditar. É nisso que nós temos que tomar posse. Receba isso para o teu coração. Toma posse sobre a tua vida. Mude a sua maneira de enxergar. Quer seja na sua igreja, quer seja no seu trabalho, quer seja em qualquer lugar. Vamos olhar para a criação de Deus. Quando a Bíblia diz que na criação de Deus a terra era sem forma e vazia. E Deus olhou para a terra e o que ele fez? Ele já enxergava a vida na terra. Ele criou o homem, ele criou todas as coisas. Ele profetizou sobre a terra. Ele disse, haja luz e houve luz. Ele não ficou preso às questões que ele estava vendo. Mas ele declarou, porque ele enxerga de uma maneira diferente. E é isso que ele tem para mim e para a tua vida. O Senhor tem algo poderoso para a tua vida. Eu quero orar por você, em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus Cristo, eu quero profetizar, Senhor. Eu creio, segundo as Escrituras, que existe poder de vida nas palavras. Eu libero vida sobre esta pessoa que me assiste agora. Eu libero, Senhor, um milagre nos olhos espirituais. Ainda que ela esteja vivendo uma situação aparentemente caótica, um lugar de trevas, eu declaro que você enxergará como Isaías enxergou, um lugar onde a glória do Senhor está enchendo toda a terra. Será assim na sua vida, será assim na sua família, será assim na sua história, será assim no seu ministério. Receba isso no teu coração e tome posse. Você é justificado por Jesus Cristo e por ser justificado por Ele, o justo vive pela fé. Receba essa palavra no teu coração. Tenha um dia e uma noite ricamente abençoada, que a sua semana seja uma semana diferente, onde você possa enxergar como Deus enxerga, não como um homem carnal, mas como um ser espiritual. Receba sobre a tua vida. Eu sou Renato Ortunho, estou aqui para servir e abençoar você. Deus abençoe.